Algum dia você chegou numa padaria com as moedinhas contadas, aquelas de 5 centavos para comprar pão, chegou lá e o preço já tinha mudado? É uma bosta, não é? Fala aí, meu nome é Tairo Rangel Mafia, sejam bem-vindos ao canal Mafia T. Hoje o tema será inflação. Roda a vinheta! Ah, mas antes disso, dê o like e se inscreve. Afinal de contas, o que diabo é inflação? Inflação é um aumento generalizado dos preços na economia. Vou dar um exemplo. Imagine que um padeiro resolve fazer um pão diferenciado e acaba importando um trigo, sei lá, da Malásia. Dá para dizer que nesse caso houve inflação? Não. Esse caso específico não seria uma inflação. Seria só um aumento pontual. Agora, quando a safra de trigo dá ruim aqui no Brasil e o pessoal tem que todo mundo importar trigo de outro país, agrega esse valor em conjunto, nesse caso é considerado inflação. Tá, e como eles fazem para poder descobrir se vai aumentar ou não? Vai aparecer um pessoal do IBGE para conferir os preços dos produtos, aí eles vão fazer um cálculo estatístico do quanto que aumentou aquele determinado produto, e ele vai somar vários produtos para poder fazer um cálculo geral de como que anda a inflação no Brasil. Mas antes de aprofundar no que é inflação, a gente precisa entender o que é escassez e o que é a lei da oferta e da demanda. Qual é o preço de uma garrafinha d'água para você? Uns R$2? Agora imagine que você está em um deserto e tem na carteira $1.000. Você está no meio do nada, morrendo de sede. Aí aparece alguém do além assim e te oferece uma água, mas vai cobrar os $1.000. Você pagaria? Ou poderia roubar o cara aí, né? Esse é um caso extremo, mas exemplificaria o que seria escassez. A água em um deserto é escassa, então se você está precisando daquele bem para sobreviver e alguém te oferecer por um preço maior, obviamente você vai pagar um preço maior para não morrer, né? Toda negociação é uma espécie de leilão. Tem gente que vende e tem gente que compra. Então se tiver muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, o preço vai abaixar. Agora, se tiver muita gente querendo comprar, os vendedores irão aumentar o preço, porque eles sabem que no fundo, se eles aumentarem um pouco, vai ter gente que vai querer comprar aquele produto mesmo assim. Alguns desistem, mas outros vão querer aceitar e vão pagar. Porque para cada um existe um valor daquele produto. Para quem não sabe, demanda é o pessoal que quer comprar e oferta é quem quer vender. Existem 3 tipos de inflação. A primeira é a inflação de demanda. Acontece quando existe um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de um produto. E esse desequilíbrio é favorável para a demanda. Então, se aumenta a demanda em relação à oferta, mais pessoas vão querer comprar e poucas pessoas vão ter produtos para vender. Então elas vão poder escolher o preço que vai favorecer elas. Então vai chegar a um ponto de equilíbrio entre preço do que a pessoa pode comprar e o preço de quem vai querer vender. Um exemplo é o corote. Corote já foi uma bebida que só morador de rua tomava. Era tipo quase de graça. Ainda é um pouco barato. Mas a juventude de hoje começou a beber esse corote aí, e começou o preço a dar uma subidinha. E isso está prejudicando hoje os mendigos, né? Isso é foda. Existe também a inflação de custos. Isso acontece quando os insumos para poder produzir bens e produtos acabam aumentando o seu preço. E esse preço vai ser agregado no valor do produto que o consumidor irá pagar. A energia do Brasil é uma delas. Então, se não chover, a nossa energia vai ficar mais cara. Por que isso acontece? A maioria da nossa energia vem de usinas hidroelétricas. E se o reservatório de água está baixo, ela não vai produzir tanta energia. Então o Brasil tem que acionar as usinas termoelétricas. E ela, além de poluir o ambiente, acaba sendo mais cara, bem mais cara. Simplificando, se São Pedro não faz seu trabalho, todo mundo se ferra. Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. Existe também a inflação inicial. Inflação inicial é um efeito psicológico.
Imagina que um país tem inflação de 10% ao ano. Aí chega um ano que um sujeito fala: eu vou ficar à frente dessa inflação. Vou vender meus produtos um pouquinho mais caro para poder garantir, né, aquele pouquinho a mais, uns 12%. Então, eu vou aumentar 2%. Aí chega um consumidor, João, digamos que ele é um João. Aí João chega e fala: Uai, mas os preços estão altos demais, só. Vou ter que vender meu serviço um pouco mais caro. Vou colocar uns 15%. Então vira uma bola de neve. E aí o preço da inflação só aumenta mais ainda. Mas essa inflação é desgraça. Não tem como acabar com ela, não? Calma, jovem. A inflação tem o seu lado positivo. É mesmo, é? Um país considerado saudável economicamente tem uma inflação na faixa de 1 a 2% ao ano. Mas ela existe. Coisa de Estados Unidos e Alemanha. Isso demonstra que o preço da moeda é pouco desvalorizado, que é um sinal muito bom, e que as empresas elas têm uma perspectiva de futuro. Então, se existe uma inflação, significa que o consumo está aumentando. Isso motiva a empresa a crescer. Ela vai adquirir mais crédito, ela vai desenvolver mais tecnologia, ela vai aumentar mais lojas e contratar mais pessoas. E isso é muito bom para a economia. Ao contrário de quando existe deflação. Em caso de deflação, as empresas começam a perder clientes, porque a oferta é maior do que a demanda. Então, elas começam a produzir menos, e produzindo menos, demitem funcionários. E demitindo funcionário, diminui o faturamento, até chegar um momento que ela implode. É o que aconteceu recentemente no Brasil. #fudeu. Por isso a inflação é boa, mas ela tem que ser controlada, é claro. Tá, mas então por que a inflação no Brasil é tão alta? Boa pergunta. Existem 2 motivos. Ou um só. Talvez 2, ou um. São 2, mas é um. Isso aí mesmo. O primeiro deles é o desequilíbrio fiscal. E o segundo é a má gestão do Banco Central. Esses 2 estão atrelados ao governo. Então, o problema geral de tudo é o governo. No caso do desequilíbrio fiscal, o que significa? Significa você gastar o que não tem. Um exemplo é a Previdência. No ano de 2018, a Previdência do Brasil teve um déficit de 195 bilhões de reais. E esse dinheiro é simplesmente criado do nada, injetado na economia. Assim, ó. Puf. Já o Banco Central tem o papel de manter o poder de compra da moeda brasileira. Só que não. O que acontece é que quem indica o presidente do Banco Central é o presidente do país. Então, teoricamente, ele pode manipular do jeito que ele quiser. O Banco Central faz vista grossa para várias coisas e aceita os termos que o governo está mandando. Imagina que o Brasil é uma caixa. E dentro dessa caixa tem 210 milhões de pessoas e existe 7 trilhões de reais circulando. Nada entra e nada sai. Aí o Banco Central resolve injetar mais 200 bilhões de reais nessa economia. O que você acha que vai acontecer? Por causa da euforia, muita gente vai querer comprar, pouca gente vender, aquela história lá da oferta e da demanda. Então, no final das contas, vai entrar em equilíbrio e vai haver inflação. Tudo vai subir um pouco. Tá, mas se no final tudo entra em equilíbrio, qual que é o problema disso? Um dos problemas que pode ocorrer é o reajuste do salário não estar condizente com a taxa de crescimento da inflação. O que eu quero dizer com isso? Imagina que em um país fictício, Brasil, tem uma inflação de 1% ao mês e que o reajuste do seu salário seria anual. Então o que vai acontecer? No primeiro mês você vai perder 1% desse poder de compra. No segundo mês você vai perder 1% a mais do total passado. Então seria um pouco mais de 2%. E em dezembro você pode chegar a perder 12,8% do poder de compra. Então você vai perdendo pouco a pouco durante o ano. Até você ter um reajuste no início do outro ano. Entendeu? Que você vai perdendo poder de compra com o tempo. Um outro problema é que o dinheiro injetado na economia
nem sempre vão ser destinados às pessoas mais pobres. Muito pelo contrário. Um outro fator é que a mudança constante de preço é muito ruim para os empresários. Imagina o trabalho de uma empresa que tem que produzir um item muito complexo, digamos um celular, que tem que comprar várias matérias-primas de vários lugares e você tem que somar toda essa variação de preço que ocorre o tempo todo e colocar um preço no produto final. Isso é um trabalho muito grande e esse trabalho vai gerar um preço a mais no produto. No auge da hiperinflação do Brasil em 1993, os supermercados contratavam pessoas só para poder remarcar o preço dos produtos. E chegava no final, o que eles faziam? Começavam tudo de novo, porque tinha dia que aumentava em 3%. No final disso tudo, ou o consumidor fica prejudicado com um aumento excessivo, ou a empresa quebra. Tá, mas o que o governo faz para poder combater essa inflação? A primeira forma é a política monetária. O Banco Central vai tentar diminuir o consumo estrangulando o crédito no mercado. Isso pode ser feito quando o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, a famosa Selic. Então, esses juros é os juros que os bancos normais do Brasil eles pagam ao Banco Central. Então, quando eles pegam o dinheiro emprestado do Banco Central e repassam para a pessoa, eles vão cobrar um juros maior do que esse da Selic. Tem que ser maior, porque eles vão ter que ter um lucro, né? Se aumenta a Selic, os bancos normais repassam esse valor para a população, os consumidores. Logo, essas pessoas vão pensar duas vezes antes de pegar um crédito para comprar, sei lá, uma bicicleta. Eles podem ser feitos também através do depósito compulsório. Depósito compulsório é quando o Banco Central obriga os outros bancos a deixar parte do seu dinheiro parado. O crédito que o banco tem para oferecer é diminuído e vai tirar dinheiro do mercado, vai diminuir a quantidade de oferta que os bancos vão oferecer para as pessoas. O Banco Central também pode vender títulos públicos. Então, eles oferecem títulos, o mercado paga por esses títulos e o Banco Central recolhe o dinheiro. Então, com mais dinheiro guardado no Banco Central, menos dinheiro vai estar circulando na sociedade. E com menos dinheiro, a inflação diminui. Existe também a política cambial, que também é determinada pelo Banco Central. Política cambial, ela basicamente interfere na importação e exportação. Quando o país exporta muito, ele está vendendo produtos e recolhendo dinheiro. Então está adquirindo muito dinheiro, está dinheiro vindo para o Brasil. Então, para poder resolver isso, o que o governo faz? Ele compra dólar para deixar a moeda mais forte e diminuir essa exportação. E diminuindo essa exportação, vai entrar menos dinheiro no país e vai diminuir a inflação. E por último está a pior de todas, que é a política fiscal. O governo aumenta os tributos, com a intenção de diminuir o consumo, só que acaba freando o crescimento do país. Então, é isso. Esse foi mais um vídeo do canal Mafia Tea. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Deixe seu like e se inscreve.